Olá, tudo bem com você? Quero compartilhar neste vídeo uma mensagem de edificação para o teu casamento. Quero deixar a você algumas lições que eu aprendi e gostaria de compartilhar com você. Lições que, colocando em prática, vão trazer o céu para dentro da sua casa. Você consegue identificar quais são os problemas dentro do seu casamento? Quais são os problemas que têm arruinado centenas, milhares, destruído famílias em todo o mundo? Existem vários vilões que precisam ser identificados e trabalhados para que possam ser eliminados do seu casamento, para então você ter o casamento dos sonhos, um casamento próspero, abençoado, baseado em princípios bíblicos, baseados no que a palavra do Senhor ela nos diz. Eu quero deixar aqui com você apenas 2 pontos principais para uma boa comunicação dentro do seu casamento. Existem técnicas, existem detalhes que precisam ser observados para que você construa uma boa comunicação no seu casamento. Você sabe ter um bom diálogo com o seu esposo? Você sabe como iniciar uma conversa, um assunto difícil dentro do seu casamento? Um problema que precisa ser tratado, um problema que precisa ser resolvido. Você sabe como iniciar esta conversa? Você sabe como chamar o teu esposo ou a tua esposa para ter uma conversa difícil? 2 pontos para uma boa comunicação dentro do casamento. Eu sou o Cleberson, sou pastor em uma igreja local na cidade de Paulínia. E eu peço para você, se você ficar comigo aqui, eu acredito que você vai aprender 2 fatores primordiais para construir um casamento abençoado. Deixe o seu like, inscreva-se no meu canal, porque fazendo isso, o algoritmo do YouTube vai entender que este vídeo é relevante e vai levar esse vídeo para outras pessoas. E você vai estar me ajudando a compartilhar a palavra de Deus de uma maneira muito simples e clara aqui, através do meu canal no YouTube. Também você pode me seguir aí no Instagram, no Facebook. Meu nome é Cleberson Henrique e eu quero deixar uma palavra para a tua vida. Vamos lá! O primeiro ponto super importante a ser observado para ter uma boa comunicação dentro da sua casa, ou com teu esposo, ou com a tua esposa, é o conteúdo da mensagem que vai ser trabalhada. O diálogo é uma conversa entre 2 pessoas, onde uma fala e o outro ouve, e depois vice-versa. E qual é o conteúdo desta conversa? Qual é o assunto que você vai trabalhar, que você vai trazer para o teu esposo, para dentro da tua casa? A primeira lição é: o conteúdo deve ser edificante. O conteúdo precisa ser verdadeiro. O conteúdo precisa trazer paz para dentro da tua casa. Eu vou ler aqui um versículo da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 29, aonde o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: evitem o linguajar sujo, insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que a ouvem. O assunto, o conteúdo da sua conversa, ele é útil? Ele vai trazer ânimo? Vai trazer paz e conforto para o teu casamento? Existem assuntos que são verdadeiros, que precisam ser tratados, porém, naquele momento, não é o momento mais adequado para este assunto. Existem coisas que nós queremos falar para o nosso esposo, para a nossa esposa, e que, se falarmos, vamos trazer um problema ainda maior.
não iremos resolver e causaremos outros problemas. Já teve algum assunto dentro do seu casamento, algum que você tocou, algum ponto que foi preciso, ou melhor, nem era preciso, mas porque você estava com aquilo guardado dentro de você, você estava remoendo aquele assunto, e quando você falou, a reação não foi a que você esperava? Já teve algum assunto que você falou e você achou que a tua esposa receberia de maneira branda, agradável e trouxe um problema maior ainda para dentro do casamento? Percebe que às vezes nós queremos falar, mas a melhor coisa a se fazer naquele momento era se calar. Nós gostamos de falar, não é verdade? Gostamos de falar. Olha para você ver, existe um ditado popular em que ele diz que nós temos uma boca para falar menos e 2 ouvidos para ouvir mais. Tiago escreve no capítulo 1, olha para você ver que interessante. Tiago, no capítulo de número 1, ele escreve que nós precisamos ser tardios no falar. Olha isso. Entendam isto, meus amados irmãos. Estejam prontos para ouvir. Estejam prontos para ouvir, mas não se apressem no falar. Mas nós gostamos de falar. Nós gostamos de falar. Então presta atenção. Primeiro ponto, super importante, para você ter uma boa comunicação dentro do teu casamento. O conteúdo precisa ser edificante. O conteúdo precisa trazer paz para o teu casamento. Se não vai trazer paz, se não vai trazer conforto, não fale. Confesso para você, existem assuntos que eu gostaria de falar, mas eu sei que se eu falar, vai ter um atrito, eu vou estragar o meu dia, eu vou estragar a minha noite, eu vou estragar o jantar, eu vou estragar o almoço, eu vou estragar o passeio do final de semana, eu vou estragar a viagem. Então eu digo para você, se o conteúdo não vai ajudar, então não fale. Guarde para você. Mas eu preciso falar, eu preciso colocar para fora. Vá para dentro do seu quarto, feche a porta e fale para aquele que pode resolver os seus problemas. Mateus capítulo 6. Olha que interessante. O conteúdo é muito importante. O conteúdo a ser falado. O segundo pilar que eu quero compartilhar com você aqui é a forma com que você vai falar. Existem assuntos que falamos que são verdadeiros, são importantes, mas nós falamos da maneira errada. Compartilhamos aquele conteúdo da maneira errada. Falamos em um tom agressivo, falamos em um tom mais elevado, e a forma com que você vai transmitir a mensagem você precisa entender que a maneira com que você falar, você será respondido. Olha isso. Olha isso, preste atenção. Olha o que diz em Provérbios capítulo 15. A resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. Olha para você ver. Uma resposta branda desvia toda a ira, mas uma resposta mais ríspida, áspera, grotesca, grosseira, vai despertar a ira. Então tome cuidado na maneira com que você inicia esta conversa, este conteúdo dentro da tua casa. Preste atenção no tom da sua voz, a altura que você vai estar falando. Eu sei que existem alguns momentos, existem algumas situações em que num momento de mais euforia, a gente não percebe a maneira, o tom em que a gente está falando. Então toma cuidado.
Presta atenção no tom da sua voz, na altura da sua voz. Preste atenção na sua expressão facial. Olha isso que interessante. Olha que interessante. Pela sua feição, pela sua fisionomia, eu entendo que você está falando comigo irado ou se você está falando comigo de uma maneira tranquila, calma, pacífica. As suas mãos, olha isso, olha que legal isso, que interessante. Eu andei assistindo alguns vídeos de crianças italianas, né, conversando, e eu percebi que elas conversam gesticulando. Eles usam muito as mãos, eles gesticulam, eles abrem os braços, elas falam com as mãos. O teu corpo transmite uma mensagem. O seu corpo está transmitindo uma mensagem. Qual é o conteúdo? Qual é a forma? Ou melhor, qual é a frase que o teu corpo está expressando? Parou para pensar nisso? A forma com que você fala, a forma com que você fala é muito importante. Toma cuidado, preste atenção quando você for ter uma conversa com teu esposo ou com a tua esposa. Atente-se bem na sua maneira de falar, atente-se bem na sua expressão facial. Tenta transmitir uma paz para aquele que ouve. Fazendo isto, a resposta que você vai obter vai depender da maneira com que você está transmitindo. Já viu aquelas pessoas? Você olha para é como se você olhasse para um espelho. É como se estivesse olhando para um espelho. Você olha e o espelho reflete aquela imagem. Se você falar de maneira ríspida, você vai ter uma resposta grosseira. Se você fala de uma maneira pacífica, a resposta que você vai obter será pacífica. Primeiro tópico, conteúdo. Precisa ser verdadeiro, precisa ser edificante, precisa trazer paz, precisa trazer ânimo para ambos. Não é só para você. Entenda, diálogo é uma conversa entre duas pessoas. Senão seria um monólogo, seria uma pessoa falando e todos ouvindo, como um stand-up qualquer. Mas não, no casamento é uma via de mão dupla, onde um fala, o outro ouve, depois o que ouve, fala e o que falou agora se cala para ouvir. O conteúdo precisa ser edificante. Segundo ponto, preste muita atenção na forma que você vai transmitir essa mensagem. Porque a maneira com que você transmitir esta mensagem vai ser a resposta que você vai obter. Amém? Eu quero deixar essa palavra, este ensinamento para o teu casamento. Traremos outras mensagens por aqui no nosso canal. Por isso eu peço a você, se inscreva no canal, deixe o seu like para que outras pessoas possam receber esta mensagem. Compartilhe com seus amigos e me ajude a ser um mensageiro para restaurar e levantar famílias. A comunicação é a arte entre o falar e o ouvir. E toda comunicação precisa ser construtiva. Quer ter um casamento abençoado? Atente-se a estes 2 pontos básicos, simples, para que a sua vida, a sua família seja crescente, seja edificada, seja abençoada. Deus te abençoe e até a próxima.